e as Forças Armadas estão super empenhadas em garantir a transparência e a segurança do nosso processo eleitoral, sendo parceira do TSE, embora o TSE muitas vezes não veja como parceria e eu não consigo entender o motivo. As Forças Armadas foram convidadas pelo TSE para participar do comitê, tem sido muito atuante, propõe melhorias, quer garantir a segurança e tem gente achando ruim, tanto no tribunal como também na nossa imprensa. Ora as bolas. Por que numa democracia processos com camadas extras de segurança, de verificação, de auditoria pode causar incômodo? Se a transparência é um pressuposto básico da democracia. E é isso que, lendo esse tipo de matéria e vendo que os militares estão de fato cada vez mais a par do assunto desse processo todo e está de fato sendo muito proativo, meio que assumindo as rédeas, essa é a impressão que eu fico, isso me passa muita segurança e eu tenho certeza que não só a mim, como a muitos brasileiros, que talvez desde 2014, que é o meu caso, já tem uma pulguinha atrás da orelha com esses equipamentos. Então eu leio com bons olhos essa reportagem que eu vou repercutir aqui com vocês nesse vídeo do Estadão, que fala o seguinte: militares preparam um programa próprio de fiscalização da eleição e, claro, aí narrativas da imprensa, e provocam o TSE. Eu não consigo enxergar isso como provocação. Eles foram convidados, eles sabem que tem milhões de brasileiros que estão inseguros, que gostariam de ter mais segurança de fato, né? Ter alguma forma de poder ficar despreocupado. E o Exército está fazendo de tudo para que isso aconteça. Para parte da população que já está de boa com o processo, para eles não muda nada. O que está acontecendo é que vai ter camadas extras a mais de segurança e verificação. E aí aquela outra parte da sociedade que está meio insegura com o processo, poxa, vai ficar tranquila. E aí, na minha leitura, garante-se uma eleição legítima e sem o risco de um conflito social. A partir do momento que todos os cidadãos tenham a convicção de que o processo está ok, está monitorado, enfim, está como manda o figurino. Essa é a leitura que eu faço. Não é a leitura de que os militares estão provocando, estão querendo tumultuar. Essa não é a minha leitura. É justamente o contrário. Minha leitura. Vamos lá. As Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela para as eleições deste ano. Depois de enviar mais de 80 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral sobre o processo eleitoral e alegar que não tem obtido respostas, o Ministério da Defesa montou uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com a missão específica de elaborar o roteiro inédito de atuação dos militares. Isso é bom, porque eu acho que essa desconfiança que vem de 2014 também, ela é inédita. Faz pouco tempo que as pessoas perderam... Eu, pelo menos, foi em 2014, depois do que aconteceu lá, aquelas pausas, aí a Dilma volta, enfim, aquilo ali já me... Aí o PSDB fez aquela auditoria externa, contratou uma empresa para auditar, eu me lembro até hoje do PSDB anunciando que eles falavam que aceitavam o resultado, mas que sugeririam mudanças porque, de acordo com a consultoria externa, era inauditável. Isso quem falou foi o PSDB em 2014. Em 2014... O sistema, de acordo com os militares, segue dessa mesma maneira ainda inauditável, porque você não tem tangibilidade do processo. Você põe seu voto, ele vira um bit, um byte no computador e acabou. Você não consegue confrontar a intangibilidade do voto no sistema com algo tangível. Esse que é o ponto, né? Então, enfim... Eu vejo com bons olhos porque, para mim, de novo, não é provocação, é aperfeiçoamento do nosso processo. Seguindo aqui. O plano vai além das sugestões de segurança das urnas encaminhadas ao TSE e coincide com recomendações do Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro tentou até onde pôde, mas infelizmente, né, ministros do Judiciário atravessaram a praça para interferir no Congresso, que acabou não aprovando o voto impresso, né? Esse que foi o problema, houve uma interferência entre os poderes. Que pressiona a corte politicamente, lançando suspeição sem que haja provas sobre a confiabilidade do sistema eletrônico. Mas de acordo com a auditoria do PSDB em 2014, não tem como provar, né? Esse que é o ponto. É isso que pega. É isso que pega. Até agora, a participação dos militares no processo eleitoral se limitava à ajuda na logística para transporte de urnas. Seguindo aqui na reportagem,
A campanha e a reeleição de Bolsonaro quer que as Forças Armadas promovam uma contagem de votos à margem da oficial, algo que os militares não haviam proposto originalmente. O PL, sigla do presidente, vai realizar uma auditoria privada, como defendem os militares, que foi a auditoria que o PSDB acabou contratando, uma consultoria, uma auditoria externa, né, que já deu aquele resultado que aí me reforçou ainda mais a minha insegurança em 2014. O plano de fiscalização das Forças Armadas será dividido em 8 etapas, seguindo de perto todas as fases do processo eleitoral. Esses 8 momentos passam pela lacração das urnas, pelos testes de autenticidade e integridade e pela verificação da totalização dos votos, na qual a contagem é comparada com os boletins de urnas impressos. Numa dessas etapas, os militares pretendem cobrar da corte que os equipamentos sejam submetidos a teste. E, de novo, cara, isso aqui é para aumentar a segurança, não tem como ser contra. Meu Deus do céu, por definição, e eu sou formado em ciência da computação, por definição não existe sistema infalível, invulnerável. Não existe, por definição. Não existe. Então, eu só consigo ver com bons olhos isso aqui. É para garantir que seja, de fato, uma eleição próxima de íntegra. Porque algum problema ou outro sempre vai ter, porque esse sistema de computação é isso. Cabe a nós tentarmos colocar camadas adicionais para dificultar ainda mais casos isolados aí de coisas indevidas. Isso acontece, não tem jeito. Mas se opor a isso, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Estamos com um plano de ação para cada uma dessas 8 fases, para que na hora da fase propriamente dita, por exemplo, na lacração do sistema, estejamos presentes para perguntar, verificar, questionar os procedimentos e propor alguma coisa, disse o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, em audiência na Câmara. Ele também sugeriu uma auditoria posterior ao fim das eleições, mas alegou que a palavra final será sempre do TSE. É isso! A palavra final vai ser do TSE, mas as Forças Armadas estão aí para suportar, para de fato garantir que foi legítimo. Tem como se opor? Tem como se opor? O Ministério da Defesa já avisou ao tribunal que terá um plano de fiscalização própria. Para concluir esse plano, porém, os militares solicitaram uma lista de informações técnicas ao TSE e reclamam que ainda estão sem resposta. São ao todo 12 pontos que vão desde documentos relacionados às eleições de 2014 e 2018, como boletins de urna, relatórios de equipamentos substituídos, comparecimento e abstenção em cada sessão, até detalhes sobre o programa que seleciona por sorteio as sessões eleitorais em que urnas eletrônicas serão submetidas aos testes de integridade e autenticidade. Cara, super pertinente tudo isso. Até para verificar se não tem falha no processo. É uma ajuda extra. Os militares estão indo para ajudar. Para ajudar. É isso que está claro para mim. Eu não consigo ver com outros olhos. Eu não consigo ver. Para mim é de fato para deixar a coisa melhor. Os militares pedem ainda informações técnicas sobre o funcionamento do sistema Vota, o programa que coleta e apura os votos numa mesma sessão eleitoral. Também solicitam dados sobre protocolos com o argumento de que apenas querem aumentar a segurança do sistema que conta e totaliza os votos de todo o país. Segundo o ofício da Defesa, essa demanda de informações preparatórias vai permitir o trabalho da equipe das Forças Armadas de fiscalização do processo, nomeado pelo ministro. Ela é composta por 10 oficiais das 3 forças, chefiadas pelo coronel Marcelo Nogueira de Souza, do Exército. O ministro da Defesa e o presidente do TSE, Edson Fachin, não se falou mais. Eu acho isso desnecessário. Por que o Fachin está tão hostil assim? As Forças Armadas, a minha leitura, as Forças Armadas estão aí para ajudar e se identificar algum problema para ser um braço para resolver o problema. Essa é a leitura que eu faço. Eu não consigo conceber que haja tanto espanto assim em se procurar garantir mais eficiência, segurança, transparência. Gente, isso é uma democracia. Eu lendo esse tipo de coisa, eu fico mais tranquilo sim. Eu fico muito mais tranquilo nesse processo. E eu tenho certeza que milhões de brasileiros que têm alguma preocupação quanto a isso, vendo o envolvimento dos militares que de fato querem ajudar a melhorar a segurança, vão ficar mais tranquilos também. Isso vai garantir que a eleição seja mais tranquila, mais sossegada. Essa é a minha leitura. Se todo eleitorado, a maior parte, estiver segura do processo, não tem por que dar problema. Hoje só uma parte da população está tranquila, a outra parte não está. Então eu só vejo com bons olhos. Parabéns, espero que disso tudo nasça um sistema ainda melhor e ainda mais seguro para as próximas eleições. Essa é a minha leitura
Isso é o que eu espero que aconteça. E, pessoal, que bom que a gente tem um exército que quer ajudar no nosso processo democrático. Essa é a minha leitura. E a de vocês? Coloquem nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações. E até o próximo vídeo.